Fala pessoal, beleza? Pessoal, quem está mexendo com Langflow, esse aqui é um aulão aí, um tutorial longo onde eu vou mostrar várias coisas sobre Langflow e vou mostrar como eu construí esse fluxo aqui passo a passo. Tem muita coisa interessante aqui sobre componentes customizados e eu vou trazer aqui para vocês explicações de como instalar, depois como você cria isso. Esse aqui é um fluxo que vai pegar um link do YouTube, extrair transcrição, criar títulos e descrições do vídeo, inclusive criando uma thumbnail para o vídeo, para que você já tenha a imagem para usar para a criação do YouTube. Então você cria o seu vídeo, joga o link aqui e ele vai criar para você transcrições, timestamps, um título e também o thumbnail. Então, se você está interessado no conteúdo desse vídeo, assiste ele aí. Tem algumas coisas que são interessantes para quem está começando e também tem coisas interessantes mais avançadas para quem já conhece o Langflow, beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, para começar aqui, eu vou falar um pouquinho do que a gente vai cobrir nesse vídeo, tá? Então a gente vai fazer um fluxo de trabalho que vai começar com o link do YouTube. Então você pode criar seu vídeo, gravou ele, não fez o upload, né, no YouTube, mas ainda não publicou ele, ainda não deixou ele público. Você pega o link do vídeo, ele vai baixar a transcrição do vídeo, vai jogar essa transcrição com um prompt para dentro de uma LLM, no caso eu vou fazer aqui com a Anthropic, e vai gerar 3 opções de títulos e descrições, né, para você usar e avaliar qual seria mais interessante para você. Ele também vai fazer, com uma transcrição, ele vai gerar uma imagem, né, um prompt de imagem, vai jogar em outra LLM no OpenAI, no DALL-E, tá? E vai gerar uma thumbnail para você com base no conteúdo do vídeo gravado, beleza? Outra coisa que ele vai fazer também é extrair as transcrições com os timestamps, né, com o tempo, hora, minuto, segundo. Vai também jogar para dentro de uma LLM e com base nisso vai gerar um resumo das timestamps para você ter um vídeo onde as pessoas conseguem acessar o conteúdo já num ponto específico sem precisar ficar assistindo o vídeo todo, beleza? Bom, o que a gente vai cobrir nesse vídeo, pessoal? Primeiro a gente vai cobrir a instalação do Langflow do zero, tá? Eu vou pegar uma máquina zerada aqui, que é uma máquina virtual, vou fazer a instalação, vou enfrentar alguns problemas, vou mostrar para vocês como vocês resolvem esses problemas. Depois eu vou fazer o uso de componentes, eu vou mostrar para vocês como usam componentes. A gente vai criar alguns componentes customizados do zero, tá? Usando algumas ferramentas, então a gente vai usar ferramentas aí de ChatGPT e tudo. Tipos de dados, é importante entender os tipos de dados do Langflow, porque quando você cria componentes, eles têm diferenças de dados, tipos de dados que você pode jogar de um para o outro. Como eu já falei, a gente vai usar o GPT para criar componentes. Tem um GPT interessante, criado pelo Gabriel, fundador aí do Langflow, que cria componentes, ajuda você a criar componentes. A gente vai usar algumas bibliotecas de Python para calcular o número de tokens, transcrições, tá? E a gente vai também fazer a geração de imagens no Langflow usando diferentes LLMs, beleza? Então vamos agora para o conteúdo. Então o primeiro passo, pessoal, é fazer a instalação do Langflow. Se você já tem, pessoal, o Langflow instalado, pule para a próxima seção do vídeo, tem na descrição aí os timestamps, tá? Não precisa assistir essa parte, mas isso é para quem quer instalar do zero ou está tendo alguma dúvida aí na instalação, beleza? Eu vou pegar aqui uma máquina zerada, tá? É uma máquina virtual aqui do Windows 10 e eu vou fazer aqui a instalação. Então, a primeira coisa que eu vou instalar aqui, pessoal, é o Python. Eu vou instalar uma versão 3.11. Quando você for instalar o Python, pessoal, uma coisa muito importante é deixar clicar aqui, tá? Add Python to Path, para ele conseguir localizar o Python dentro da sua máquina. Beleza. Python instalado, vamos instalar agora o VS Code.
Beleza. Bom, agora com o Python e com o VS Code instalado, pessoal, eu vou verificar se está funcionando tudo certo aqui no Python. Primeiro eu vou criar uma pasta. E vou abrir essa pasta aqui no VS Code. Vou selecionar como segura minha pasta de projetos. Vamos criar aqui um arquivo hello. Aí ele está sugerindo a instalação da extensão do Python. Vou clicar para instalar. Ok, instalado. Vamos verificar se está tudo certo aqui. Bom, a princípio é que ele conseguiu rodar o script do Python. Bom, próximo passo aqui, pessoal, é a gente fazer a criação dos ambientes virtuais. Eu vou tentar rodar o Python aqui direto. Às vezes ele não aceita. Está aceitando. Beleza. Isso aí. Vamos criar um ambiente virtual para a gente deixar isolado esses pacotes que a gente vai trabalhar aqui do Langflow, tá? O comando é python m, venv, e o nome do ambiente virtual que eu costumo usar venv também. Ele vai criar uma pasta dentro do seu diretório do seu projeto, onde ele vai armazenar todas as bibliotecas aqui dentro para que fique isolado, tá? Beleza. Bom, próximo passo, pessoal, é você habilitar, né, rodar aqui um script que tem aqui dentro da sua pastinha de scripts para você ativar o ambiente virtual. Dependendo de como você estiver usando a sua máquina, ele vai dar um erro aqui quando você tentar rodar isso. Então eu vou tentar fazer aqui, vai dar o erro porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso nessa máquina. Então eu venho aqui, dá o tab, ele acha o diretório, scripts, esse tab acha, a gente quer rodar esse activate.ps1. Quando eu tento rodar ele está dando um erro, porque o meu PowerShell ele está desabilitado para rodar scripts, tá? Como que a gente resolve isso? Você vem aqui, Windows, PowerShell, rodar com administrador. E aí você vai copiar esse comando aqui. Obviamente que isso aqui tem risco, tá, pessoal? Por isso que ele é bloqueado. Mas senão você não consegue rodar scripts PowerShell. Dá um yes. Agora ele está habilitado. Então se a gente rodar o mesmo comando agora, ele habilitou o ambiente virtual. Apareceu aqui venv, projeto Langflow. Se eu dou um pip list, ele vai mostrar que não tem nenhum pacote instalado. Basicamente só o pip e o setup tools. Beleza? Próximo passo agora, pessoal, é instalar o Langflow. Vamos aqui no site do Langflow. Docs, documentos, como instalar Langflow. Tem aqui o comando python pip install Langflow. Então vamos pegar esse comando, colocar aqui. Vai demorar, tá, pessoal? É bem lento, mas eu vou acelerar o vídeo aqui. Na minha máquina vai demorar um pouco. Eu vou acelerar aqui, daqui a pouco a gente volta. Pronto, pessoal. Bom, é bastante coisa que ele instala, né? Por isso que demora, mas faz parte aí do processo de ter todas essas ferramentas aqui dentro, né? Inclusive, se eu vier agora aqui e dar um pip list, vocês lembram que só tinha duas coisas, né? Vocês vão ver agora que tem muita coisa instalada, né? Por isso que a gente também criou um ambiente virtual separado, porque se você tiver alguma dessas ferramentas instaladas na sua máquina, ela não vai conflitar ou querer apagar alguma coisa, que é um dos princípios interessantes do Python, de você trabalhar com ambientes isolados, tá? Bom, o próximo passo agora, pessoal, é rodar o Langflow, né? Só que vocês vão ver que, dependendo da instalação de vocês, vai dar problema. Então,
Então, vamos lá como que a gente, se der problema, né, como vai dar para mim aqui, vamos ver como que a gente resolve. Então, deu erro, né? E se vocês forem lá no comecinho do erro, onde começou a dar a mensagem de erro, ele está dizendo que tem um problema com relação ao DuckDB. Bom, invariavelmente, quando você tem algum tipo de instalação assim, é bem comum que o problema seja relacionado a você não ter algumas bibliotecas de C++ na sua máquina, tá? Então, é o caso aqui, desse aqui também. Então, eu vou deixar o link desse site aqui da Microsoft, onde você tem essa biblioteca aqui para instalar do C++. Vamos ver agora. Deixa eu dar uma setinha para cima, ele repete o último comando. E agora ele conseguiu rodar o Langflow. Então aqui, pessoal, para você entrar no Langflow agora, você precisa acessar esse endereço, né, na máquina de vocês, porque a gente instalou local. Dependendo da instalação, se você faz na nuvem é diferente, né, porque aqui é o endereço localhost com a porta 7860. Então, se você copiar esse endereço aqui, ou der um Ctrl clique, você vai abrir no seu browser o Langflow. Beleza? Então, primeiro passo, estamos aqui com o Langflow instalado. Agora vamos começar a construir o nosso projeto, tá bom? Então a gente vem aqui em novo projeto, Langflow, e aqui a gente começa a trabalhar no nosso projeto que a gente vai construir agora. Primeiro passo, pessoal, que a gente vai ter que fazer aqui, vocês lembram que o projeto todo começa a partir de um vídeo do YouTube, a gente extrai a transcrição dele, tá? Não existe nenhum tipo, se eu vier aqui, por exemplo, transcript ou YouTube, não tem nenhum componente que faz isso aqui dentro, tá? Pode até ser que mais para frente tenha, mas hoje não tem. Tem muita coisa, né? Vocês vão ver que tem toneladas aqui de componentes, mas esse não tem. Como que você pode fazer para criar esse componente, pessoal? Existe dentro dos GPTs, ali no chat GPT, vou aqui mostrar para vocês. Vocês têm uma opção, se você puser aqui Langflow, vocês vão ver que tem uma opção aqui que é o Langflow Component Helper, que basicamente que foi criado pelo Gabriel, né, que é o fundador aqui da Langflow, onde você tem um assistente que vai ajudar você a criar os componentes. E foi exatamente isso que eu fiz. Então o que eu fiz aqui? Eu comecei a fazer um criador de script do YouTube. Então se você for lá em cima, onde eu comecei a conversa, o que eu fiz? Eu quero criar um componente que pega um vídeo do YouTube, um link, né, do YouTube, e extrai o transcrito, né, extrai a transcrição usando essa package aqui, YouTube Transcript API. Se vocês verem lá no VS Code, vocês vão ver que ele também já instalou esse package, tá? Dentro lá daquela grande lista que a gente viu aqui, ó, tem um dos packages que já está instalado aqui, ó, que é o YouTube Transcript API, que é exatamente esse app que a gente vai estar usando, então a gente não precisa instalar nada, ele já está instalado aqui na máquina de vocês. Como que eu faço então, baseando aqui? Ele vem aqui e me trouxe aqui, olha, você precisa instalar o script, né? E ele trouxe aqui para mim o script que eu preciso fazer. Então, o que a gente tem que fazer? A gente copia esse código, a gente vem aqui, Custom Component. Quando você tem aqui o componente Custom, ele pode ter aqui uma entrada, uma saída, e aqui, se você clica nessa parte aqui em cima, ele vai mostrar o código, tá? Do Python, do componente. Então eu colo, então eu vou selecionar aqui, Ctrl A, e vou colar aquele texto que a gente pegou lá. Vamos salvar. E agora a gente vai ver aqui, e eu vou mostrar para vocês o passo a passo, tá? Porque é meio iterativo esse processo. A gente vai encontrar erros, a gente tem que corrigir. Nesse caso, vocês vão ver os erros que eu encontrei e como que eu fui resolvendo eles. Mas ele já criou um componente aqui, pede o link do YouTube. Eu vou usar um vídeo, pessoal, só como exemplo, tá?
lá do Lex Fridman, que é um vídeo que fala sobre o sentido da vida. É um vídeo curto, de mais ou menos 1 minuto, acho que é, para simplificar o processo, tá? Então eu vou copiar aqui e vou colar ele aqui no meu link aqui. Se eu dou um play, ele executa o componente. Ele aparentemente funcionou, mas na hora que eu entro aqui no transcript, ele vai dar... Ah, ele trouxe aqui, ó. Porque como é um texto em inglês, ele trouxe aqui, ó. Let me ask the question. Então ele trouxe aqui, funcionou certinho. Se eu quisesse trazer um vídeo em português, tá? Então eu vou pegar aqui agora um vídeo em português, que muitas pessoas aqui vão fazer isso. Vou pegar um vídeo meu, que é aquele vídeo do ChatGPT 4o, e vou colocar o link aqui e vou rodar. Ele vai aparentemente rodar tudo certinho, deu verdinho aqui, mas na hora que eu entro aqui, pessoal, ele vai mostrar, ó, não consegui recuperar, né, a transcrição desse vídeo, porque o padrão dele é inglês, né? E ele vem aqui, esse vídeo só tem essas linguagens aqui e tal, generated, blá. Bom, aí o que eu fiz? Voltei lá no ChatGPT e falei, olha, por favor, adicione uma ferramenta drop-down para selecionar essas linguagens, inglês, português do Brasil ou espanhol, e altere o comportamento do componente para essa seleção. Ele foi lá e criou um novo componente, né? Fiz alterações no script com essa sugestão aqui. Então venho aqui agora, colei, e agora, pessoal, vocês vão ver que agora tem um Language Selector aqui, né? Que eu venho aqui e falo, ó, quero português. Se eu rodo agora esse transcript e venho aqui no olhinho, ele já trouxe aqui para mim o meu script em português. Beleza? Então, essa aqui é uma primeira parte aqui do passo a passo. Próximo passo agora é gerar um prompt. Então, eu vou pegar esse texto aqui e vou tentar gerar um prompt. Esse prompt eu vou jogar no LLM. Então, existem ferramentas aqui de prompt. Então, vamos criar aqui o prompt, tá? Vocês vão ver que ele trouxe aqui, quando eu tento criar um prompt, ele está mostrando para mim aqui uma opção de digitar o prompt. Só que como que eu faço para usar essa informação que está aqui dentro do meu prompt? E é bem simples. Você precisa usar o que eles chamam de variables, ou variáveis, tá? Então, como que vai ser o meu prompt? Eu já vi em alguns estudos que quando você tem um conteúdo mais longo e você quer usar esse conteúdo mais longo dentro de um texto para fazer alguma análise, é preferível você entrar com o texto primeiro, longo, e depois fazer o prompt, tá? Então eu vou usar essa técnica aqui. Então, para fazer isso, pessoal, eu criei já um prompt aqui, mas basicamente a gente precisa criar uma variável. Então eu coloco a transcrição aqui. Transcrição, vou pôr sem acento, depois eu arrumo. E você precisa, com o colchete, aquele colchete com a pontinha, criar uma variável aqui, transcrição. Se vocês notarem agora, pessoal, ele apareceu aqui embaixo, variables, transcrição, tá? Se eu dou um save agora, ele vai aparecer agora o template, que é onde está o prompt, e ele tem agora uma opção onde eu consigo colocar a transcrição, que é o que vem aqui do nosso módulo anterior, tá bom? Beleza? Então, agora eu vou ajustar o prompt já com uma descrição mais completa. Como que eu vou colocar aqui, então? Transcrição. Baseado na transcrição acima, elabore, crie 3 títulos. Vou deixar aqui. Crie 3 títulos e 3 descrições envolventes e informativas para vídeo do YouTube. Cada título deve ser cativante e otimizado para mecanismos de busca, enquanto as descrições devem ser detalhadas, incluindo palavras-chave relevantes, um breve resumo do conteúdo do vídeo e um chamado para ação. E aí cada um altera de acordo com a necessidade. Agora, pessoal, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer esse componente para cá dentro da transcrição. Uma coisa muito importante, quando eu falei lá no vídeo a respeito de tipos de dados, pessoal, é essas corzinhas que aparecem aqui na entrada e na saída dos componentes do Langflow.
Se você parar com o mouse aqui, ele vai mostrar para você quais são os tipos de dados. Tá vendo aqui, ó? Agente, chains, cadeias, helpers, inputs, modelos, outputs, prompts. E essas informações aqui, elas vão ser incompatíveis com outras. Por exemplo, eu não consigo usar um em outro. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então aqui eu tenho um tipo que é data, que é um tipo de prompt, que é 1. E aqui eu estou tendo outro tipo desculpa, um tipo de output aqui, de saída, e um tipo de input aqui. E eu não consigo, se eu tentar conectar isso com isso aqui, ele não aceita, porque ele é incompatível, tá? E aí o que eu fiz, pessoal? Eu voltei lá no ChatGPT, né, onde a gente estava criando aqui, e eu falei aqui para ele, falei, olha, o output não está sendo capturado por esse próximo componente. Pegue esse exemplo de um componente que funciona bem. O que eu fiz? Então eu vim aqui em um outro componente que eu vi que estava funcionando bem, que é, por exemplo, esse input, do text input. Abri ele, todos eles você consegue acessar o código, copiei o código dele, coloquei no ChatGPT, porque se vocês verem, esse aqui é compatível, esse aqui eu consigo conectar. Então quer dizer que o output desse aqui, ele é compatível com esse aqui. E por que ele é compatível, pessoal? Vamos entrar um pouquinho aqui no detalhe do código. Porque esse aqui, ele fala que é um tipo data, ele vai gerar uma informação tipo data. E esse aqui, que é o que funciona com o que a gente está querendo usar de output, ele é uma mensagem. Esse de message, ele é compatível com o que precisa da entrada aqui, e esse de data não é, tá? Então a gente vai precisar alterar isso. Eu fiz isso aqui no ChatGPT, pedi para ele alterar para a gente aqui, e ele veio e trouxe o componente com a alteração aqui. Aqui está o código atualizado. Na primeira vez não funcionou, aí eu coloquei aqui, ó, please check you import incorrectly, esse foi o erro que deu aqui, e ele trouxe novamente um código, mesmo erro, até que ele conseguiu revisar aqui e trouxe a versão corrigida, tá? Então agora vamos copiar esse código, que foi a última versão que ele trouxe, vamos trazer aqui para o Custom Component, vamos selecionar, copiar. O que aconteceu agora, pessoal? Vocês estão vendo aqui o transcript, ele está agora com a mesma cor daqui, se eu tentar conectar ele funciona. Então, com essa alteração aqui, pessoal, a gente conseguiu criar o componente, que eu vou até mudar o nome dele, vamos chamar aqui de transcrição. Ele gera a transcrição e joga para dentro aqui do prompt. Vamos testar? Toda vez que eu rodo aqui, pessoal, esse aqui mais para frente, ele vai rodar primeiro esse para depois rodar esse. Então vocês vão ver aqui que ele vai rodar um, depois ele vai rodar o outro. O que é o prompt message que ele gerou aqui? Ele vem aqui, ó, transcrição, colo o texto que veio aqui e vem aqui. Baseado na transcrição acima, crie 3 títulos, 3 descrições envolventes e informativas, tal. Beleza? Então a gente fez o primeiro componente customizado aqui, usando a informação aqui que vem da transcrição e gerou aqui um prompt, tá? Então, primeiro passo aqui a gente conseguiu fazer. Agora, pessoal, vocês lembram que eu falei lá no vídeo que eu queria também criar a transcrição com o tempo para ele gerar aqueles timestamps. Então, eu voltei aqui no ChatGPT e fiz um pedido novamente aqui, ó. Como eu pego os timestamps do texto? E ele pegou e me gerou um outro código aqui com esse timestamps. Vamos copiar, duplicar esse aqui e vamos alterar o código dele. Salvar. E vamos rodar ele aqui agora. O que ele trouxe agora aqui, pessoal? Ele tem um texto onde ele tem cada frase falada e o tempo, que com base nisso aqui, mais para frente a gente vai conseguir usar isso aqui para ele fazer uma análise e gerar um resumo de timestamps para a gente, beleza? Mais um componente criado aqui. Vou chamar isso aqui de transcrição time, beleza? Bom, vamos em frente. Próximo passo, pessoal, agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que com esse prompt aqui, ele me gere uma
análise, né? Um resumo, porque agora eu tenho o prompt, agora eu vou usar uma LLM para gerar o prompt. Se vocês clicam nas saídas aqui, pessoal, ele já vai filtrar quais são os tipos de componente compatível com essa saída aqui. No caso, eu quero usar o Anthropic, tá? Eu vou usar o Anthropic, como prompt eu vou usar ele como input. O model name eu vou usar esse Claude Sonnet mesmo, que é muito bom. Eu vou precisar minha chave aqui de API. Vou pegar a minha chave que eu criei aqui. Eu vou deixar a temperatura como 0,3. Eu acho que 0,1 é muito baixo. É que é a criatividade dele. E vamos rodar aqui para ver se ele consegue fazer funcionar. Vamos lá? Então ele está pegando aquele prompt que a gente fez a transcrição e vai tentar gerar os 3 descrições de vídeo que a gente pediu. Vamos clicar aqui no text. Olha lá. Título 1. Revolucione sua empresa. Descrição. Descubra como transformar dados para insights valiosos. Depois, segredos do ChatGPT. GPT na prática. Então, com isso aqui, pessoal, a gente poderia já ter ideias de tentar criar descrição e título para o vídeo. Certo? Uma coisa importante, pessoal, que é muito interessante aqui do Langflow, é que existe uma opção que é o Freeze. Vocês vão ver aqui em cima, ó, tá vendo? Freeze. Ele não fica tão... Se eu dou um Freeze aqui, ele fica esse azulzinho aqui. Se você usa ele no Dark Mode, fica bem mais bonito e fácil de ver. Mas o que significa esse Freeze? Esse Freeze significa que se eu tenho, por exemplo, aqui uma outra... Vamos pegar aqui vou criar um outro prompt aqui que vai usar essa saída aqui como input aqui. Então vou criar um prompt, vou falar aqui texto e vou trazer o mesmo texto aqui. Texto, vou criar uma variável, né, como a gente fez antes, e vou jogar esse texto aqui dentro. Se eu deixo ele no freeze e rodo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai, ao invés de ele rodar de novo esse módulo, ele já vai trazer a informação da última vez. Então ele não vai acessar o LLM. Então para fazer teste, né, agora ele está trazendo o mesmo texto que aquela vez. Para fazer teste, eu vou congelando e vou avançando aqui para eu não ficar gastando tokens, para não ficar gastando a minha LLM com isso. Então eu congelo o resultado. E depois, se eu quiser de novo, eu descongelo e eu consigo fazer novamente outras pesquisas, beleza? Então, vamos apagar aqui. Vamos em frente. Tenho aqui minha descrição, tá? Primeiro passo aqui, o primeiro objetivo cumprido. Próximo objetivo, pessoal, é fazer o nosso timestamps, tá bom? Então, eu tenho aqui a minha descrição, eu tenho aqui a transcrição com o tempo. Eu vou fazer agora, pessoal, Vou trazer um bônus aqui, pessoal. Imagina que eu quero saber quantos tokens eu tenho nessa mensagem. Porque, dependendo do tamanho do vídeo, isso aqui vai ser grande, né? Isso aqui pode ser muito grande. E pode ser incompatível com alguns modelos. E como que eu faço, pessoal, para saber se o meu texto que eu estou injetando, né, no LLM, ele é compatível ou não? Então existe uma ferramenta que é tipo um tokenizer, que ele calcula o tamanho dos tokens para eu conseguir saber se ele é compatível ou não com o meu modelo, tá? Então eu fiz um componente aqui usando a mesma ferramenta aqui do GPT. Então eu fiz uma ferramenta aqui que calcula. Então eu de novo vim aqui no GPT, create a custom, criar um componente custom que calcula o número de tokens no prompt e que vai ser o input desse componente. Então, ele veio aqui, criou o meu componente, explicou como ele funciona, né? Então, vamos jogar esse código aqui lá no nosso Langflow. Vou criar um componente custom. Vamos trazer aqui o código. Salvar. E vamos trazer ele aqui para dentro. Vamos chamar ele aqui de... E vamos rodar ele.
Então ele extrai e traz para cá. E o resultado, o número de tokens é 2.954, tá? Acho interessante isso aqui, pessoal, é um controle que você pode ter sobre o processo, não é nada extremamente crítico, mas para quem está querendo desenvolver ferramentas, eu acho uma ferramenta interessante, tá? Além disso, pessoal, eu precisei, na verdade, depois, eu quero que isso aqui saia no chat, tá? Eu vou mais para frente mostrar, porque aqui a gente tem de novo um tipo de saída que não é compatível. Eu vou fazer alteração para ser compatível com o chat, mas vamos deixar isso aqui mais para frente. Próximo passo, pessoal, agora a gente vai criar a imagem, o thumbnail. Esse aqui é um pouquinho mais complexo, mas nada muito difícil não. Vamos lá. Então, primeira parte, pessoal, eu quero criar um prompt baseado nessa descrição aqui, que vai me gerar uma imagem, tá? Então, vou aqui no prompt. E eu já criei um prompt, vou mostrar aqui para vocês. Então eu jogo a transcrição, da mesma forma que a gente jogou antes, com a variável. Baseado na transcrição anterior, elabore um prompt para geração de imagem utilizando a ferramenta DALL-E. Sua resposta deve conter apenas o prompt e nada mais, nenhuma palavra de introdução, tá? Então ele vai gerar aqui a informação. Deixa eu colocar aqui o prompt. Deve ser em inglês. Geralmente funciona melhor. Então eu vou usar a mesma transcrição aqui, jogar aqui para dentro e gero o prompt. Então se eu rodar aqui, ele vai rodar aqui e trouxe a transcrição e trouxe aqui o prompt da geração da imagem. Vamos usar, pessoal, o mesmo modelo da Anthropic, tá? Então duplicate. Joga ele para cima. Meu input vai ser o prompt. E vamos rodar ele aqui. Só que eu descongelo, né? Porque agora eu quero criar um novo resultado. Vamos ver o resultado. Olha aqui, ó. A businessman analyzing colorful charts and graphs on a computer screen. Então ele trouxe uma descrição de uma imagem baseada naquele contexto do vídeo que a gente teve lá, tá? Em inglês, para ele gerar a imagem. Eu fiz alguns testes aqui, pessoal, e eu percebi que é interessante a gente complementar algumas coisas para evitar ele criar textos e alguns detalhes muito grandes. Pelo menos é o meu gosto, tá? Às vezes o DALL-E não é muito bom usando texto. Então eu vou complementar aqui criando um prompt um pouquinho complementando, né? Eu estou falando aqui, ó, create an image with a minimalistic style without any text with the following context. Então estou dizendo aqui, criar uma imagem com estilo minimalista, sem textos, com o seguinte contexto, pá. E aí eu trouxe o contexto como uma variável e eu vou jogar o text dentro do contexto aqui. Então eu gero um novo prompt, vamos congelar aqui, rodar esse prompt. Basicamente o que ele vai trazer aqui para nós é aquele contexto, só que no começo ele traz aqui, ó, create an image, context, e aquele contexto que a gente gerou aqui. Beleza? Beleza, vamos lá. Próximo passo. Agora, pessoal, eu preciso gerar a imagem com o DALL-E. Eu não encontrei aqui, pessoal, se vocês vierem aqui dentro dos modelos, tá? E usar o modelo, por exemplo, da OpenAI, pelo menos até agora, ele só tem disponível aqui o GPT-4o. Eu não encontrei aqui o DALL-E, tá? Para geração de imagem. Pode ser que tenha alguma coisa que eu desconheço, mas eu fui lá e criei o meu componente para geração de imagens, tá? E como que eu criei esse componente? Adivinhem? Usando o gerador de componente. Então, crie um custom component que recebe um prompt como input e use o OpenAI DALL-E 3 para gerar a imagem. Bom, ele veio aqui e gerou, tá, o meu componente. Eu não gostei que ele trouxe aqui a chave dentro do script. Eu quero que a chave fique assim, tá, como usado nos outros.
Depois ele não funcionou, tá? Ele não estava gerando a imagem, porque eu acho que a versão de dados que ele tinha era incompatível com o modelo atual de geração do DALL-E. Então eu dei o feedback do erro, ele trouxe aqui, falou, esse aqui é a nossa situação, deu uma alteração do script, continuou dando erro, eu dei o erro novamente, ele não conseguiu corrigir, aí eu colei aqui a forma correta, que é a nova de usar o OpenAI API do Python, e aí ele conseguiu gerar aqui a imagem de uma maneira correta, tá? E aí depois eu pedi para ele gerar um campo, né, para inserir a chave da API, e aí ele gerou aqui esse campo. Quando ele gerou isso aqui para mim, pessoal, ele já não conseguia gerar o componente, começou a dar alguns erros. E aí eu peguei aqui o componente, comecei a analisar tal, e eu percebi que tinha alguns erros dentro do script. E aí eu vou mostrar para vocês aqui qual foi a última geração que ele trouxe e as alterações que eu trouxe. Então, primeiro deixa eu mostrar para vocês como que ficou o componente final que eu criei. Então, abro aqui o Custom Component. Vou pegar o código do componente que eu criei. Vou chamar aqui de DALL-E Image. O que ele vai fazer aqui, pessoal? Ele tem o prompt, a chave de API e a opção de você habilitar ou não a geração de imagens, tá? Aqui é um boolean, que ele liga ou desliga, tá? Agora vamos aqui no código, que eu vou mostrar para vocês a última versão gerada pelo ChatGPT e a versão que eu estou usando com as alterações que eu fiz e quais foram as alterações que eu fiz. Então, primeiro que eu tirei aqui o campo de mensagem, de mensagem para password, eu usei outro tipo de input, adicionei o boolean input, tá? Aqui, pessoal, eu mudei de data para message para conseguir gerar. Lembra que eu falei dos tipos incompatíveis? Para você mudar de data para message, precisa alterar essa linha aqui, usando aqui a API certa. Aqui é a forma correta de receber a chave de API, alterações aqui. Aqui é a alteração para ele gerar mensagem ao invés de dados. E aqui algumas alterações de como você gera o modelo dentro do OpenAI, beleza? Então a gente vai pegar esse prompt que a gente gerou aqui e vai jogar dentro do prompt. E agora eu preciso colocar a minha chave API aqui. Então, vou colar a minha chave. E vamos rodar. Então eu já tenho aqui congelado, eu já tenho o meu prompt. Beleza? Vamos ver agora se ele consegue gerar a imagem baseada nisso aqui. Vamos rodar. Beleza? Qual que é o resultado aqui desse script, pessoal? É um HTTPS, é um endereço. É o endereço da imagem que ele gerou. Vamos abrir aqui. Olha lá. Então essa foi a imagem que ele gerou baseado naquele prompt que a gente criou lá. Cada vez que a gente rodar, ele vai gerar uma imagem diferente, né? Cada vez que eu fizer o prompt rodar aqui, ele vai gerar uma imagem diferente. Mas essa aqui foi a que ele gerou. Bacana, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso processo. O que eu fiz agora de próximos passos, pessoal? Gerei a imagem. Ao invés de agora ficar tendo que clicar aqui e aí abrir o link e tal, eu quero que ele faça duas coisas. Primeiro, abra a imagem para mim automaticamente aqui no Windows e salve isso na minha pasta de downloads. Então eu fui lá e criei também um custom component dentro do ChatGPT para que eu pudesse fazer isso. Então vamos lá. Cria um componente que vai mostrar uma imagem por um HTTP address. Então ele veio aqui, criou o componente, não estava funcionando, e aí às vezes ele dá alguns erros, você precisa ficar alterando. Agora depois eu quis mostrar no chat, não consegui, e aí fui fazendo algumas alterações, tá? E cheguei no componente final, que eu vou mostrar o código agora para vocês. Então, crio um custom component. Vamos alterar aqui o código dele. O que esse código está fazendo aqui, pessoal? Ele vai mostrar a imagem, né? E ele vai também salvar ele com o nome, né, de imagem
dia e hora, tá bom? Vamos testar ele? Vamos congelar aqui a geração da imagem. Vamos vincular aqui a saída do HTTP dentro da URL do componente. Vamos alterar aqui. Congelar aqui o componente, que eu não quero que ele gere outro, eu só quero que ele mostre e salve. Então vamos ver aqui na nossa pasta download, não tem nenhuma imagem hoje. E eu vou rodar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele link. Olha lá, abriu, trouxe aqui para a tela. E se a gente for aqui dentro da minha pasta, agora eu tenho uma imagem salva aqui, que é exatamente essa imagem que a gente acabou de ver. Bacana, né? Achei bem legal. Vamos lá, pessoal. Estamos quase acabando aqui o nosso projeto. O que eu fiz de alterações aqui ainda com base nisso, né? Tudo isso aqui, pessoal, requer que eu fique colando aqui o link aqui, né? Fique clicando aqui para ver os resultados. Só que o Langflow tem uma coisa muito interessante também que chama Playground. Basicamente o Playground é um chat onde eu vou conseguir usar as informações. Mas para eu habilitar esse Playground, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que eu tenha inputs e outputs de chat dentro dele. Então eu venho aqui e crio um componente de chat input. A partir do momento que eu faço isso, eu já habilitei meu Playground aqui. Antes ele estava desabilitado, antes de eu ter esse chat input aqui, vocês veem que ele não permite eu usar o Playground. Então eu vou trazer o chat input. Esse chat input, pessoal, eu vou inserir esse link aqui dentro do meu chat input, tá? Então eu vou conectar a minha mensagem aqui no link e aqui também, tá? Deixa eu só copiar esse link aqui para deixar ele aqui para não perder. Que é aquele meu link do vídeo. Beleza? Vou conectar aqui. Vou conectar aqui. Então, a partir do momento que eu inserir o meu chat input agora, ele vai jogar para cá e jogar para cá. E vai rodar os dois em paralelo, tá bom? O que mais que eu quero, pessoal? Eu quero que a resposta, lembra daquela resposta que a gente teve aqui do texto, né, dos títulos e sugestões? Eu quero que ele saia nesse mesmo Playground aqui para mim, tá bom? E como é que eu faço isso? Muito simples, eu venho no Output, Chat Output, venho aqui no texto e jogo para cá. Então a partir do momento que ele gerar um texto aqui, ele vai jogar esse texto para cá. Vocês veem que quando eu conecto novos componentes nesses componentes que estavam congelados, ele descongela, tá? Então fiquem atentos, se eu quiser manter ele congelado, eu mantenho ele congelado. Eu vou deixar ele descongelado porque eu vou rodar ele agora completo, né, para a gente ver como que ele está funcionando do zero, mas sempre que você conectar alguma coisa na saída do componente, ele acaba descongelando o componente, tá? O que mais que eu quero agora, pessoal? Se vocês veem aqui nesse último componente aqui, eu gerei uma mensagem aqui, ó, imagem mostrada e salva para essa pasta aqui de maneira com sucesso. Eu também quero trazer isso para o output do chat. Então, o que eu venho? Trago ele para cá. Pronto. E por último, vocês lembram que a gente gerou aqui os tokens? Eu quero que ele gere essas mensagens dos tokens para output. Só que, ó, não está compatível, né, pessoal? Lembra aquela história da compatibilidade? Não está compatível. O que eu precisei fazer aqui para alterar? Eu vou mostrar aqui para vocês a diferença entre o que eu precisei fazer para ele funcionar, para vocês verem de novo a questão dos componentes de dados, tá? Eu preciso de uma mensagem, não de data, tá? E se vocês olharem aqui data, o que ele está retornando? Ele está retornando um dicionário, que chama de token count e o número de tokens. E o que a gente precisa é uma mensagem, e a mensagem tem que ser em texto. Então aqui eu uso o formatador do Python, token count, ele joga para dentro o número de tokens. Então esse aqui é o texto que a gente precisa dentro do nosso script para que ele seja compatível. Vamos lá? Vou trazer isso aqui para cá. Vamos alterar o nosso script, selecionar tudo, colar e salvar. E automaticamente ele mudou aqui e me permite conectar os dois componentes, tá bom? Vamos fazer uma pequena alteraçãozinha aqui. Em vez de token count, vamos colocar aqui
Total de tokens na transcrição com timestamps, que é aquela mais longa, né? Então, ele vai retornar esse texto aqui. Então, pessoal, aparentemente está tudo certo. Vamos testar aqui. Então, ele vai aqui, rodar, gerar o transcript com time, calcular o número de tokens e jogar para cá. Ah, tá faltando uma coisa aqui, né, pessoal? Ele não está fazendo nada com essa transcrição de tempos. Eu preciso agora fazer um prompt para que ele gere para mim os resumos, né, com o tempo. Então, vamos criar aqui mais um prompt. Vamos lá, vou baixar aqui, abrir espaço. Vamos criar mais um prompt. É grande esse projeto, né? Mas acho que é interessante para ver aqui como que dá para fazer as coisas. Então, qual foi o prompt que eu criei aqui? Vamos pegar já o prompt completo. Elabore uma lista de timestamps no formato tal, com o máximo de tantos. Cria uma variável timestamps max, com descrições bem resumidas com base nessa transcrição. E aí trouxe a transcrição aqui, tá? Então, se vocês olharem aqui no max timestamps, eu vou colocar aqui, por exemplo, 8 e vou trazer a transcrição para dentro aqui. Beleza? Bom, esse é o prompt. Agora eu preciso conectar um LLM. Vamos usar o mesmo aqui da Anthropic, duplicate. Vou trazer ele para cá. Deixa eu abrir um pouco mais de espaço aqui. Vamos jogar o prompt aqui no input. E o output eu preciso trazer para o chat. Então vamos trazer mais um chat output para cá. Beleza? Vamos testar essa parte aqui, pessoal, do prompt. Então, para testar, se eu rodo isso aqui, pessoal, ele vai rodar todo o fluxo inteiro. E eu quero só testar essa parte, então eu vou desconectar essa parte aqui. Então, só seleciono aqui essa linha, desconecto daqui para frente. Então, eu vou usar só essa parte aqui do input. Vamos pegar o link do vídeo. Deixa eu mudar aqui para não atrapalhar o áudio. Vamos rodar o playground. E vamos colar o link do vídeo aqui. Ó, total de tokens na transcrição timestamps. Agora ele está rodando lá o LLM. Ó, e trouxe aqui, ó. Aqui está uma lista de timestamps com a descrição resumida baseada na transcrição. Então, esses timestamps aqui, pessoal, seria para você usar na descrição do vídeo para que ele já trouxesse isso de forma automática lá no YouTube. Legal? Vamos testar agora ele inteiro. Então, trago aqui. E agora vamos rodar o nosso pequeno fluxo do Langflow. Vamos lá? Vou copiar o link de novo. Acho que está na memória, mas na via das dúvidas. Trazer o playground. Vamos apagar ele aqui. E vamos rodar. Torcer para dar certo. Total de tokens. Ó, trouxe pra gente aqui as descrições e títulos. Então, deu certinho aqui. Agora tá faltando a imagem, né? A imagem vai demorar um pouquinho mais, porque ele tá no DALL-E lá. Vamos esperar. Olá. Carregou a imagem e trouxe aqui no meu chat o resultado com sucesso. Beleza? E também salvou aqui na minha pasta o arquivo. Então, pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido interessante. Eu gostei bastante quando eu comecei a construir, mas queria compartilhar com vocês. Acho que é uma boa aula aí de como funciona. Não deixe de dar o like no vídeo se vocês gostarem. Compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês acham que podem se interessar pelo conteúdo. Tá rolando, se você está em julho aí de 2024, tá rolando esse concurso lá do pessoal da Langflow, então pode ser útil para quem está querendo construir fluxos e participar do concurso, né? Então, espero que tenha sido legal o vídeo, conteúdo interessante, longo, mas acho que interessante, né, para quem está querendo aprender a usar o Langflow.
Nos vemos aí no próximo vídeo, pessoal. Não deixe de deixar os seus comentários, sugestões, para a gente ir melhorando aí o conteúdo do canal, beleza? Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.